Queria convidar aqui à frente o pastor Pedro Leão. Pastor Pedro, ele é, como já disse no vídeo, ele é pastor lá da primeira IP de Londrina, nossa igreja irmã. E ele hoje está aqui para representar, faz parte da Casa das Formigas. E eu queria orar com ele. Vamos orar? Estenda sua mão direita aqui à frente, vamos orar pelo pastor. Senhor Deus, Pai, nós colocamos teu servo na tua presença agora, Deus, e pedimos que o Senhor o use poderosamente agora, Deus, para falar aos nossos corações. Que as experiências que ele tem tido na tua presença, que elas edifiquem a tua igreja, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O irmão também vai poder apresentar a equipe que está aqui com você, fica à vontade. Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Bom dia, amada igreja, privilégio estarmos juntos nessa manhã. Particularmente para mim, eu realizo um sonho de conhecê-los e conhecê-las. Essa igreja é uma igreja que eu tenho acompanhado de notícias e recentemente acabei de ler o livro do pastor Oswaldo Prado, Entre Indas e Vindas, e também do Chamado ao Campo, um grande amigo, o pastor Oswaldo, e lógico, muitos de vocês são citados lá. Então aqui o meu abraço, o meu carinho. Trago um abraço do pastor Rodolfo Montosa, nosso pastor, pastores Messias, Anacleto Rosa e Matias Quintela de Souza, nossos queridos lá de Londrina, e toda a equipe pastoral. Nosso muito obrigado. Obrigado ao pastor Rafael, pastor Leonardo, a equipe de missões, Mateus, que tem nos atendido tão generosamente, ao Rafael, que veio ontem aqui abrir a igreja, enfim, a equipe lá do áudio, do som, Davi, todos e todas. Muito obrigado pelo acolhimento carinhoso que todos têm nos demonstrado, uma alegria. Estão conosco jovens lindas, né? Aqui a Thaís, nossa líder da área musical de Londrina, também missionária conosco, minha esposa Ruth está fotografando. Lá está a Lilian, a nossa secretária da Casa das Formigas, e a Miriam, nossa representante aqui na região de São Paulo. Estamos felizes por tê-las conosco. É um privilégio, como já disse, estar juntos. Eu quero te orientar como você pode participar da Casa das Formigas Brasil, antes de abrirmos a palavra de Deus. Há 3 maneiras: orando, eu sei que você já intercede. Aliás, a nossa gratidão, porque esta é uma igreja, uma das pioneiras em abençoar a Casa das Formigas, e desde o ministério da irmã Delci. Muito obrigado, em nome das crianças lá de Moçambique. Você pode continuar orando, é muito importante para nós e para as crianças. Você pode ir a Moçambique conosco. Agora, no mês de abril, nós partiremos novamente com um grupo de 10 pessoas para passar 10 dias lá. Fomos em 2017, iremos agora e todo ano pretendemos visitá-los, apoiando o trabalho lá. Partiremos dia 19 de abril. E você pode contribuir de várias maneiras. Adotando uma criança, através de boleto bancário, você pode preencher essa ficha. Se já o faz, pode renovar, com valor mínimo de R$30. Pode também usar seu cartão de crédito. Nós temos recursos para isso. Você pode adquirir uma camiseta desta, Casa das Formigas, ou uma das fotos das crianças. Você pode levar uma criança para casa, para você orar e interceder. Esta pequena aqui são R$15 e esta maior aqui são 20. Todos destinados para o trabalho lá em Moçambique. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Isto, se você localizou, quem sabe perto de você alguém está sem a Bíblia, você pode compartilhar agora, sentar ao lado, que todos leiam a palavra de Deus, que nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é este: um povo dos pés bonitos. Vamos dizer juntos para gravar? Um povo dos pés bonitos. No ano de 1989, mais especificamente dia 12 de junho, Delcy Esteves dos Santos partia do Brasil com direção a Maputo, Moçambique. Com 52 anos de idade, ela ouviu o chamado de Deus e partiu. Ela foi, primeiramente, ministrar adultos na área bíblica, mas lá Deus tinha uma outra história para ela. Quando ela estava em Moçambique, ela começou a ter contato com crianças, e aquelas crianças vinham até ela, e ela as atendia com alguns alimentos, e ela socorria junto com o pastor Alfredo, seu primeiro discípulo lá naquele país. E quando muitas crianças vinham, isso está no livro dela, Deus Sabe o que Faz. Quando muitas crianças vinham, um dia ela debaixo de uma grande árvore, aquelas crianças negras, pequenininhas, distantes, pareciam vários pontinhos assim naquela savana, e ela olhou e disse assim: uau, parecem formigas. E realmente, ela tinha esta visão, era o olhar natural dela, mas Deus soprou no seu espírito Provérbios 30, 25. As formigas são um povo que no verão produzem e guardam seus alimentos. Então ela, lembrada disso, perguntou a Deus: Deus, e no inverno, quem vai alimentá-las? E Deus disse a ela: você. Por isso eu te trouxe aqui a Moçambique. Eu te trouxe para você cuidar destes pequeninos. Assim nascia a Casa das Formigas em Moçambique. Um orfanato, um trabalho de contraturno escolar, onde hoje mais de 300 crianças são assistidas. E a gente fica pensando nesse chamado lindo da Delcy, né? A saudosa Delcy, que nos deixou no ano próximo passado, mas que nos deixou um legado. Primeira igreja de Londrina é a igreja da infância da Delcy. E quando nós a sepultamos lá em Londrina, nós ouvimos claramente de Deus: este legado precisa continuar. E juntos com outros irmãos e irmãs, no Brasil, na Inglaterra, Canadá, Portugal e muitos outros lugares, temos auxiliado este ministério. Mas eu quero trazer a minha realidade e a sua realidade, algo sobre o chamado, um povo dos pés bonitos. Há 3 verdades, especialmente, que eu e você precisamos entender, nos apropriar e talvez rememorar nesta manhã sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, você pode colocar para mim? Eu e você precisamos entender que um povo dos pés bonitos, ele entende o chamado. Ele entende o chamado. E o que é entender esse chamado? Muitas vezes, queridos e queridas, eu li este texto de Romanos 10 e imediatamente a minha mente era levada para pastores, pastoras e missionários. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam, aqueles que anunciam coisas boas. Imediatamente eu lembrava de missionários que estão no campo. Mas, algum tempo atrás, eu e minha esposa Ruth fomos jantar na casa de uma família da nossa igreja. Uma família muito querida. Enquanto estávamos assentados à mesa, depois de um delicioso jantar, aliás, em Londrina as ovelhas engordam os pastores, lá é o contrário. Os pastores que têm que alimentar as ovelhas, lá as ovelhas engordam os pastores. Está difícil sair dessa forma de lâmpada, né? Porque as ovelhas lá, queridos, vou dizer, eu sei que aqui também, né, pastores, alimentam. E a gente então tomou aquele delicioso jantar. E quando estava terminando o jantar, eu comecei a agradecê-la, a esposa, e agradecer ao marido. Uma das filhas estava ao lado. E ele me disse assim, o esposo: pastor, nós temos prazer em receber na nossa casa pessoas dos pés bonitos. Eu falei: como assim? Eu não entendi. E fiquei pensando, que pessoas são essas, pessoas dos pés bonitos? Ele disse: é Romanos 10, pastor. Aqueles que têm os pés formosos. E aí eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas logo eu percebi que a conexão dele com o texto era porque eu era pastor.
E aquela família, particularmente, que nos recebeu, é uma família abençoadíssima. O casal, eles são líderes de grupos pequenos. Ambos ministram em um dos grupos de louvor da nossa igreja. As filhas são líderes de célula, de grupos pequenos, são supervisoras, são discipuladoras. É uma família extremamente ativa na obra de Deus. Eu disse, querido, obrigado, porque eu sei que Deus tem nos levado para anunciar coisas boas, e então eu tenho os pés bonitos. Mas eu sei que vocês também são esse povo de pés bonitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta dos seus pés? Tem gente que não gosta dos próprios pés. Tem pessoas que não gostam nem de mostrar os pés. No inverno é mais fácil, porque põe um sapatinho fechado, né? Tá de boa, né? Mas a grande verdade é que eu e você, salvos em Cristo Jesus, somos e fomos feitos povos dos pés bonitos. Você pode dizer amém a isso, querido? Louvado seja Deus. Eu amo meus pés. Especialmente depois que eu descobri uma profissão chamada podóloga. É de Deus, irmão, isso é de Deus. Podologia é de Deus. Todas as vezes que eu me atrevo a mexer no meu pé, dá problema. Que nem diz a meninada aí, dá ruim. Né? Dá ruim. Então, eu recorri a essa profissional. E eu amo meus pés. E ela cuida dos meus pés. Mas eu não estou falando desse pé natural. Eu queria que você, se puder, olhe para os seus pés um pouquinho. E peça para Deus te revelar nessa manhã que você, meu irmão, minha irmã, você jovem, você, não importa a idade, Deus se entendeu que ela tinha pés bonitos aos 52 anos, não importa a idade, eu e você fomos feitos em Cristo Jesus, um povo dos pés bonitos, um povo chamado para anunciar as coisas novas, as boas novas da salvação, aleluia! Que lindo isso, esse povo sabe, entende o chamado. O evangelista Mateus registra as palavras de Jesus dizendo que eu e você fomos chamados para ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que se deve fazer e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvi parte da aula da escola bíblica nesta manhã falando de discipulado. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Quem discipula outro é povo do pé bonito. E discipula para quê? Para fazer do discípulo um outro povo do pé bonito, que vai anunciar a outro e a outro e a outro, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas a pessoa, a igreja, que tem pés bonitos, não só entendem o chamado, mas em segundo lugar, pode colocar para mim, ela atende o chamado. Ela não só entende, mas ela atende. E quando eu e você percebemos que todos nós somos chamados, eu e você precisamos então atender o chamado. Não é só ouvir com os ouvidos naturais, mas é ouvir no coração e no espírito e responder a esse chamado. Eu uso aqui 3 expressões do pastor Ronaldo Lidório, talvez um dos grandes nomes, ou talvez um dos maiores do Brasil hoje, no que diz respeito à teologia de missões, ao envolvimento com a obra missionária. Recentemente tive o prazer de ouvi-lo no Comiban, na Colômbia, em Bogotá, e ele trouxe-nos algumas reflexões, também está nos seus livros, Sal e Luz e outros, a respeito desta verdade. Queridos, o chamado de Deus, ele tem 3 características. Faço agora uso das expressões do pastor Ronaldo Lidório. Primeiro, ele é pessoal. Ele é pessoal. Deus continua chamando pessoas. Deus continua chamando homens, mulheres, crianças, jovens. Ele continua chamando a mim e a você. E o chamado é para mim, ele é para você, ele é pessoal. Aquela obra para a qual Deus me chamou, ele não vai chamar outro para fazer, é para eu fazer. É para você, para o senhor, para a senhora. Esse chamado, ele precisa ser acolhido no coração. Deus chama pessoas de todos os cantos, em todos os tempos, de todas as idades. Ele chamou no passado, ele chamou Abraão, ele chamou Isaac, ele chamou Jacó. Ele continua chamando hoje, e hoje Ele está te chamando para você compreender mais claramente qual é o teu chamado, como é que eu e você precisamos nos envolver mais com a obra de Deus. Mas Ele não é só pessoal, Ele é também irresistível. Quando Deus chama, queridos, não dá para resistir. Você pode até relutar por algum tempo, você pode até procrastinar, dizer, não, depois eu faço, amanhã eu faço, não, agora não é hora. Quando meus filhos se formarem, quando eu conseguir uma estabilidade financeira, quando isso, quando aquilo, mas ele é irresistível, mais cedo ou mais tarde,
Deus vai dar um jeito de te buscar onde você está, para te colocar no trilho que Ele tem no coração. Cito o reverendo Matias Quintela de Souza, um dos nossos pastores anciãos. Ele diz assim: quando Deus põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Você concorda comigo e com o pastor Matias? Querido, a obra que Ele tem para a sua vida, o projeto que Ele estabeleceu para você, Ele vai realizar em nome de Jesus. Amém, igreja? Ele vai te levar até lá, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Mas Ele não é apenas pessoal e irresistível, Ele é intransferível. Aquilo que Deus te chamou para fazer, ninguém pode fazer. É só você. É só você. Não dá para terceirizar. Não dá para transferir. Não dá para dizer outro faz, outro vai. Ah, já tem tantos na obra. Não, querido. É com você que Deus tem falado. Sabe aquele vizinho, aquela vizinha? Deus te colocou naquele prédio porque é você que Ele quer usar. Sabe aquele colega de trabalho que se assenta na mesa com você todas as manhãs, todos os dias, na mesma sala? É lá, Deus te colocou lá porque é você que Ele quer usar. É o senhor, é a senhora para falar do amor de Deus para Ele. Sabe aquele ministério que Ele tem te chamado, aquele dom que Ele te deu, aquela capacitação que Ele te investiu? Querido, é com você. É hoje o dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Quem sabe você tem procrastinado, tem transferido, tem até chegado no seu coração: ah não, eu dou recursos e alguém faz. Aleluia, obrigado, porque realmente outros estão fazendo, mas há algo que Deus te chamou para fazer, que ninguém vai poder fazer, é só você. Deus colocou esse chamado em você. É com você que Deus está falando nessa manhã, é comigo. Vou fazer 27 anos de casado com a Ruth agora. Eu estou com 48 anos, não parece, eu sei. Parece uns 65 mais ou menos, né? Minha primeira formação em economia. Eu trabalhei 12 anos na área financeira, fiz uma especialização em marketing. Estava indo tudo bem. Mas logo na nossa conversão, aos 18, 19 anos de idade, Deus nos chamou. Eu fui trabalhando aqui, trabalhando ali, mas o chamado estava lá. Aos 33 não deu mais. Aí eu fui para o seminário, deixei a vida financeira e há mais de 10, quase 15 anos, tempo integral no ministério, servindo ao Senhor. E agora, nos últimos anos, me envolvendo com a África de uma maneira muito especial. Deus tem um chamado para o povo de pés bonitos, que precisa entender o chamado, precisa atender o chamado, mas em terceiro lugar, ele precisa aprender com o chamado. Aprender. Queridos, não há nada mais que nos ensina na vida do que o chamado. O chamado. Estive no último final de semana, agora do carnaval, esteve conosco o pastor Azaf Borba, em Londrina, num evento que a gente faz. E eu coloquei para conversar com os vocacionados da nossa igreja. Nós temos um grupo de célula, pequeno grupo de cerca de 17 vocacionados que a gente acompanha. E ele trouxe uma palavra, eu disse: Azaf, fala para nós sobre o chamado. Sabe qual foi a definição que o Azaf fez sobre chamado? Ele disse assim: chamado é Deus otimizando as capacitações, os dons e os talentos que Ele deu a cada um em prol do reino de Deus. Eu falei: uau, como que eu não fiz isso antes? Como é que eu não defini assim antes? Chamado é Deus otimizando aquilo que Ele já te deu. Querido, você gosta de trabalhar com criança? O teu chamado muito provavelmente está relacionado com isso. Qual foi a habilidade que Deus te deu? É na contabilidade, é no financeiro, é na gestão, é na evangelização, é na costura, é uma Dorcas que vai servir aos irmãos e irmãs através da costura, é na cozinha, é fazendo alimento e servindo aos outros. Eu não sei, querido, qual é o dom e a capacitação, mas chamado é colocar à disposição do reino de Deus aquele dom e aquele talento que Deus já dispensou sobre a minha vida e otimizá-lo usando para a glória de Deus. Aleluia, é simples. E isso a gente aprende. O chamado nos ensina a esperar o tempo dele, nos ensina a caminhar debaixo da graça dele, nos ensina a depender mais dele, nos ensina a saber que Deus é o Deus de toda provisão, é o Deus que chama, é o Deus que envia e é o Deus que sustenta. Aleluia. O chamado
ele ensina como poucos. E o nosso chamado, muito particularmente, está ligado à África. Está ligado à África. Há uma pergunta que não quer calar, que diz assim: Pastor Pedro, por que eu devo ajudar crianças na África se aqui no Brasil tem tantas crianças com necessidade? Eu ouço isso toda semana. Toda semana me perguntam isso. E eu preciso recorrer a Atos, capítulo 1, verso 8, que diz que eu e você precisamos fazer a obra de Deus, tanto em, como em e até, simultaneamente. Tanto em Jerusalém, como em Judeia e até aos confins da terra. Pode passar para mim? E o meu chamado diz respeito a estar apoiando outras nações, confins da terra. E Deus, no ano passado, me trouxe algumas palavras dizendo que eu atravessaria os oceanos, pregaria em muitas nações. E eu me apropriei disso. Eu tomei posse na minha vida. E isso tem sido uma constante. E a última vez que estivemos em Moçambique, o ano passado, nós já estivemos lá por 3 vezes. 2007, 12 e 17. E voltaremos com a graça de Deus. Eu tive a oportunidade de pregar em umas 5 igrejas. Pode passar. Olha só, alguns cultos diferentes. Você deve estar me perguntando, pastor, como é que é um culto lá na África? Vamos ver se a gente consegue ver? Pode colocar. Que tal, hein? Bem parecido com o nosso, não? Gente, tá lá, é algo assim. Mas tem um culto mais contemporâneo. Pode colocar o próximo, por favor. Vocês viram na mão desse jovem um pano azul chamado capulana? Eu ganhei de presente por ter pregado lá. Só que para eu ganhar o presente eu tenho que dançar como eles dançam. Isso está gravado, mas tem uma senha Ultra Mega Power Blaster Master que ninguém acessa. Até eu esqueci, porque ninguém jamais vai ver isso. Próximo, querido. Eles são assim, um povo alegre, contagiante, um povo que acolhe, abraça. Pode colocar o próximo? Mas quando nós chegamos lá, agora, em abril de 2017, a Delcia havia falecido em janeiro. Ela veio para o Brasil em junho de 16, passou um tempo aqui na missão Antioquia. Em novembro, dezembro, foi para Londrina, nós a acolhemos, ajudamos a cuidar da saúde dela, mas em janeiro, Deus a chamou para cuidar dos pequeninos lá no céu, das formiguinhas do céu. E quando nós chegamos lá, havia um luto entre as crianças e a liderança da Casa das Formigas. E o termo morte para o moçambicano é desaparecimento físico. E eles diziam assim para nós, pastor Pedro, quando aconteceu o desaparecimento físico da nossa mãe, nós ficamos sem saber o que fazer. Mãe espiritual, uma senhora dos pés bonitos,
que atravessou os oceanos e foi cuidar desse povo. E aí eles diziam-nos: o que será de nós agora? E aí nós anunciamos a eles que o Brasil e outras instituições não deixariam o legado da Delcy para trás. Então, e que estávamos fundando Casa das Formigas Brasil para apoiá-los. Olha o que eles disseram para nós: a vossa visita trouxe de novo esperança para nós. Aleluia, aleluia. E dentre as coisas que nós fomos fazer lá, nós levamos uma equipe de música, Thaís, levamos um repórter, um fotógrafo profissional que produziu essa linda exposição. A gente queria gravar um vídeo com eles. Escolhemos uma canção que eles cantavam em Xangana e também nós em português. E a canção foi A Ele a Glória. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Romanos 11:36. Pode passar. E nós vimos então, essa é a Thaís, lá em Moçambique, tocando com eles. A próxima. E aí se cumpriu esse texto. Porque da boca dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor. Ouça isso. Próximo. Eu fiquei 20 dias, 10 dias a mais que o grupo. E depois de alguns dias que eu estava lá, eu estava num período de tarde em cima de um dos prédios lá, e uma menininha encostou em mim. E eu comecei a conversar com ela e disse assim: você gosta da Casa das Formigas? Ela disse: claro que eu gosto. Eu disse: por que você gosta das Casas das Formigas? Ela disse: porque aqui eu tenho comida, eu tenho material escolar, eu tenho amigos, aqui eu sou cuidada. Ela estava lá há cerca de 6 meses, tinha 11 anos de idade. Aí eu fiz a pergunta definitiva, eu disse assim: o que você mais gosta da Casa das Formigas? Eu achei que ela ia falar brinquedo, presente, comida. Sabe o que ela me respondeu? O que eu mais gosto da Casa das Formigas é porque aqui eles me ensinam a orar. Pode colocar o próximo.
Declare a Ele a glória. Quero te convidar a ir comigo para Moçambique e cantar em Xangana, a Ele a glória. Kukwetsi Maikaena. Kukwetsi Maikaena. Launelikiame. Vamos juntos? Pode passar 2 slides, eu concluo com essa história e vamos orar. Por favor, mais um. Isso. Aí volta. Pode voltar, aí. Naquele culto da tribo onde as mulheres dançavam em torno de um mastro, era 10 horas da manhã numa tribo chamada Macia. E nós estávamos debaixo de um sol, o culto durou mais de 2 horas. Era já mais de meio-dia, e eles preparavam um almoço para nós ao lado do que a gente chama templo, porque era um quadrado de sapê coberto com zinco. E lá nós adoramos a Deus e cantamos. Mas quando nós saímos, essa menina chamada Sâmia, ela não estava dentro daquele lugar, ela estava fora com a cabecinha, apenas observando o que acontecia. E ela começou a chorar compulsivamente. Mas ela chorava tanto que ela tremia o corpo inteiro. E ela dizia assim: eu quero falar com o chefe de vocês. Falou, mas tem chefe aqui? Aí chamaram lá o pastor Pedro, que coordenava a equipe. E ela me disse, você é o chefe? Eu falei, acho que eu sou. Eu falei, o que você precisa? Ela disse, eu não sou dessa tribo. E ela mostrou umas montanhas, ela disse assim, meu povo fica do lado de lá, daquelas montanhas. Eu nunca vi uma alegria como a de vocês. O meu povo do lado de lá não conhece o Deus que vocês conhecem. E ela disse para mim, por favor, passa para o lado de lá. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para te fazer um convite. Por favor, passa para o lado de lá, atravessa o corredor do seu prédio, passa para o lado de lá no vizinho, e vai dizer a eles que Jesus o ama. Lá na mesa, lá no seu trabalho, levanta da tua mesa e passa para o lado de lá, para outra sala, para a mesa do teu companheiro, e fala para ele que Jesus o ama. Lá na universidade, levanta da tua cadeira e passa para o lado de lá e fala para aquele teu colega que Jesus o ama, que morreu por ele. Passa para o lado de lá.
E nós abraçamos essa moça chamada Sâmia. Chamei o pastor daquela igreja, apresentei e fiz a conexão, porque nós tínhamos que sair de lá, vir embora. E eu quero voltar lá agora e saber se temos notícias da Sâmia. Mas encarregamos o pastor daquela tribo de atingir o lado de lá. O lado de lá. Feche seus olhos. Qual é o teu chamado? Deus te fez um homem, uma mulher dos pés bonitos, porque Ele plantou no seu coração as boas novas do Evangelho. E nessa manhã Ele nos trouxe para te fazer esse convite. Passa para o lado de lá. Eu não sei o que é isso para você, mas eu sei que você sabe. Talvez seja um parente seu que ainda não se converteu. Talvez seja um colega de trabalho que nunca ouviu de Jesus. Talvez seja um bairro de São Paulo. Eu não sei, Deus sabe. Talvez seja um outro país que Deus tem te movido a ir. Passa para o lado de lá. Diga hoje a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais cortante do que espada com duas lâminas. Penetra junta em medulas e discerne espírito e alma, coração e pensamentos. Nós proclamamos a Tua palavra. Então nesta manhã, toca-nos e levanta-nos como homens e mulheres dos pés bonitos. E faze-nos compreender qual é o lado de lá da nossa vida. E dá-nos a intrepidez, a ousadia de dizer: eis-nos aqui, Senhor, hoje. Para que como igreja presbiteriana independente do Ipiranga, como homens e mulheres servos do Senhor, nós possamos passar para o lado de lá. E acolher a tantos outros que ainda não te conhecem. Que seja assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, a gente vai encerrar o nosso culto com uma oração também. Queria chamar o pastor Pedro, toda a equipe da Casa das Formigas, puder vir aqui à frente. Queria convidar também o pessoal do MAN, do Ministério de Ação Missionária, e a igreja se colocar em pé. Pode ser? Vamos interceder por eles, interceder por esses irmãos que têm os pés bonitos. Vamos orar, irmãos. Estenda sua mão aqui à frente para abençoar essa equipe, abençoar esse ministério. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te bendizemos novamente essa manhã e agora nós estamos aqui para interceder, orar por esses filhos e filhas do Senhor, queridos e queridas do Senhor, que têm em seus corações um entendimento do seu chamado, suas vocações, entenderam, estão num caminho de aprendizagem, mas de submissão, Deus, à tua vontade, ao teu senhorio, aquilo que está na tua cabeça, Deus, que o Senhor não tira. Obrigado, Deus, por isso, que o Senhor esteja renovando as forças desses irmãos, em nome de Jesus. O Senhor esteja, Deus, multiplicando os recursos, trazendo novos sonhos, Deus, revelações, Pai, da Tua vontade, revelações de estratégias que está no Teu coração, que eles ainda não receberam. Pai, nós oramos por eles, Deus, e oramos também, Deus, por todas aquelas crianças, aqueles servos, aqueles pastores, que estão hoje lá, Deus, em Moçambique, Te servindo, Deus, obedecendo o Teu chamado também. Oramos, Deus, pela Casa das Formigas, Pai, que tem abençoado tanta gente, tantas crianças, tantas famílias que já foram transformadas pelo poder do Teu Evangelho.
Deus, oramos, Deus, por aquele local, Deus, que o Senhor continue, Deus, tirando, Pai, pessoas, Deus, do inferno, Deus, e trazendo, Deus, para o centro da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Deus, e oramos, Deus, também assumindo o nosso compromisso, assumindo, Deus, a nossa tarefa, Pai, o desafio que a gente tem de obedecer o chamado que o Senhor tem para nós, aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, nessa comunidade, nessa cidade, que a gente tenha força suficiente para obedecer a Tua voz e seguir, Deus, o Teu chamado. Que seja assim, Deus, nas nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Pastor Pedro, toda a equipe, obrigado pela visita de vocês. A gente segue juntos, orando, acompanhando, e quem sabe, novamente, a gente já teve uma equipe da igreja que já foi para a Casa das Formigas, a gente pode, quem sabe, ir novamente. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, obrigado pessoal do MAN.